Contando com a presença dos senhores vereadores que integram esse Poder Legislativo, declaro aberta a sessão extraordinária do dia 20 de novembro de 2020, sob a proteção de Deus em nome da comunidade. Declaramos que a sessão foi convocada extraordinariamente para analisar a denúncia sobre o processo de rachadinha. Saudamos a imprensa, na pessoa da Neia, também demais, sinto saudados, e lembrando que hoje é o dia da consciência negra. E a consciência negra, vereador José Burino, vereadora Maria de Fátima, ela é o momento de nós também refletirmos sobre a vida, sobre as ações, sobre a atitude, daquilo que nós fizemos, não só em termos de racismo, mas sim em termos de atitude como ser humano. Cada um tem que refletir muito sobre o que faz e o que age, para que cada dia, ou todo dia que passa, menos barbaridade possa acontecer no dia a dia. Saudamos a diretora da casa, Deise Borges, e o assessor jurídico, Dr. Marcelo Schmidt, e na pessoa deles saudamos nossos assessores. Também saudamos o denunciado, o vereador Valdir Justman. Convido, neste momento, o secretário da casa, o vereador Royce Frederico Chu, para que ele realize a leitura da convocação para a sessão extraordinária. Bom dia, vereadores, vereadora, assessores e o público que nos assiste. Convocação. Talvo Pedro Vim, vice-presidente da Câmara de Vereadores Municipais de Veracruz, Rio Grande do Sul, nos termos da Lei Orgânica do município, convoca os senhores vereadores para uma sessão extraordinária a realizar-se no dia 20 de novembro, às 10 horas, no lugar de costume, para julgamento do processo número 001-2020, Veracruz, Rio Grande do Sul, 18 de novembro de 2020, assinado Talvo Pedro Vim, vice-presidente. Era essa a convocação, senhor presidente. Muito obrigado, secretário, vereador Royce, pela leitura da convocação. Saudamos de uma forma efetiva a comissão que integrou esta CPP, que é o vereador Flávio Schink na presidência, a vereadora Maria de Fátima, e o vereador Martin Nilan, que se encontra licenciado, mas foi o autor do relatório. Ainda realizaremos a leitura do ofício da convocação do suplente, uma vez que o denunciado está impedido de votar. Veracruz, Rio Grande do Sul, 19 de novembro de 2020. Vim pelo presente cumprimentar a Vossa Senhoria e informar sua convocação para apreciação no processo 001-2020, denominado de rachadinha, que será realizado no dia 20 de novembro de 2020, a partir das 10 horas. Aproveitando a oportunidade para externar nossos votos de estima e apreço, respeitosamente, assinado pelo presidente Valdir Justman. Então, o convocado é o suplente vereador Luiz Carlos Souza. No momento que lemos esse ofício, Luiz, o cumprimentamos pela sua extraordinária votação, que possa ser abençoado com bom trabalho nesta casa, pois teremos 4 anos difíceis pela frente. O senhor já tem conhecimento disso, da realidade do país, do estado e do município, e que o senhor possa ser abençoado com um mandato efetivo, profícuo nesta casa. Na ausência do relator, o vereador Martin Nilan, faço eu a leitura do relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Processante da Câmara de Vereadores de Veracruz, Rio Grande do Sul. Objeto: parecer final do relator da Comissão Processante, instalada nos termos do artigo 33 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Veracruz, Rio Grande do Sul, combinado com o artigo 5, inciso 5º do Decreto-Lei nº 201, de 67, de 27 de fevereiro de 1967. Comissão Parlamentar Processante. Da denúncia. O vereador Marcelo Rodrigues de Carvalho notificou a esta casa, através do protocolo realizado no dia 17 de agosto de 2020, a existência de uma denúncia junto ao Ministério Público de Veracruz, oferecida por Cláudio José Overbeck, na fase do então presidente Valdir Justman, o PEDA, por sua suposta prática denominada rachadinha, objetivando a abertura do processo de cassação do mandato de vereador por quebra de decoro parlamentar. Da denúncia oferecida por Cláudio José Overbeck, o mesmo relata ter sido compelido a entregar valores ao então presidente
para que seu cargo junto à Câmara Municipal de Vereadores de Veracruz fosse preservado. Como o denunciante não possuía tais valores, acabou sendo exonerado do seu cargo. Refere ainda que a senhora Solange Schipper, também servidora, na mesma época, lhe confidenciou que tal prática rachadinha seria comum dentro do Legislativo. Citou nomes de outros servidores que teve o conhecimento que não aceitaram entregar valores e que lhes teria custado a permanência no cargo. A denúncia atendeu todos os requisitos estabelecidos na lei e no regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores. A peça em questão originou-se em razão das declarações prestadas pelo denunciante Cláudio José Overbeck junto ao Ministério Público e posteriormente oferecida nesta casa pelo então vereador já citado anteriormente, sobre um suposto envolvimento do senhor presidente Walter Ustmann numa eventual prática de rachadinha, afrontando nesta hipótese o decoro e os princípios que norteiam a moral, a probidade e a administrativa. No recebimento da denúncia e na autorização para a instalação do processo parlamentar processante, em fase de protocolo, a denúncia foi incluída na pauta e na ordem do dia e foi colocada em votação a abertura da Comissão Parlamentar Processante para investigar a denúncia, o que restou aprovada por unanimidade. Após sorteio, ficaram divididos como integrante da Comissão Parlamentar Processante o vereador Flávio Daniel Schink, presidente, Márcio Fernando Nilo, relator, e Maria de Fátima Gomes dos Santos, integrante. Dando continuidade, a Comissão Parlamentar Processante decidiu notificar o denunciado em questão, o vereador Walter Ustmann, ficando este ciente em 24 de agosto de 2020, para que, querendo, apresentasse defesa escrita no prazo de 10 dias, podendo arrolar testemunhas até 10, a fim de comprovar sua tese defensiva. Da mesma forma, o denunciante, junto à Câmara de Vereadores de Veracruz, Marcelo Rodrigues de Carvalho, informou os dados referentes às testemunhas arroladas, conforme solicitado pela Comissão Parlamentar Processante. Da defesa, o denunciante apresentou sua defesa prévia escrita dentro do prazo concedido. Em suas alegações, aduz que a instalação do expediente encobre a causa e objetivo diversos dos narrados, dado lapso temporal transcorrido entre os alegados acontecimentos e a propositura da presente. Relata também que os motivos que ensejam a presente estão relacionados à prática denominada fura-fila, cujo impulso dependeria de hora denunciado, bem como o pleito eleitoral, cuja intenção seria de minimizar as chances dos adversários políticos, sendo denunciado pré-candidato a vice-prefeito na data em que a defesa fora entregue. Aduz serem inverídicos os fatos, caluniosos e desacompanhados de provas. Arrolou 2 testemunhas, requeriu ao final a improcedência da denúncia. No juízo de admissibilidade, o relator, após estudo comparativo entre as peças ofertadas pelo denunciante e pela defesa prévia apresentada pelo denunciado, respectivamente, entendeu que não foram suficientes em juízo de cognação sumária para se chamar a um juízo seguro e definitivo pelo arquivamento, merecendo maior enfoque e serena análise das provas produzidas pelos membros da comissão processante. Em que pese os fatos e fundamentos elencados na defesa, os fatos narrados na denúncia ficariam esclarecidos através do depoimento do denunciado e do denunciante, bem como das testemunhas arroladas no processo, sendo necessária a iniciação da fase de instrução, pois seria a única forma de ser apurada a verdade real, mediante a colheita de todas as provas em direito admitidas, sem exceção, e permitir aos julgadores determinarem como convicção a autoria e materialidade parâmetros exigidos para que prevaleça uma condenação ou absolvição, sem ferir nenhuma das normas legais. Desta forma, o relator da comissão processante opinou pelo prosseguimento do feito, abrindo-se a fase de instrução do processo de cassação,
do mandato eletivo do denunciado vereador Valdir Ustermann, com fundamento no artigo 5, inciso 3 do Decreto-Lei 2001-67 e demais normas pertinentes ao feito. O parecer proferido foi colocado em apreciação, sendo aprovado na íntegra por unanimidade. Da instrução. Em data designada pelos membros da comissão, ocorreu o depoimento pessoal das testemunhas da defesa arrolada, bem como das pessoas indicadas na denúncia junto ao Ministério Público de Veracruz. Também foram juntados aos autos documentos relativos aos tópicos da denúncia em que o denunciado Cláudio alega ter trabalhado por um período de 45 dias sem estar registrado. Foram ouvidas como testemunha devidamente compromissadas Susana Hoff, Josiane Petri e o denunciante junto ao Ministério Público Cláudio José Overbeck, Cristiane Fantora da Silva, Solange Schipper, que foi ouvida como informante, e o denunciante Valdir Ustermann. Na oportunidade do seu depoimento, o autor da denúncia junto ao Ministério Público anexou fotos que comprovam ter prestado serviço junto à Casa Legislativa, conforme relato na denúncia, bem como informou o link da ata da sessão disponível no site da Câmara Municipal de Vereadores, onde o mesmo aparece trabalhando. Do relatório final. Inicialmente, ressalto que o princípio da legalidade foi fielmente preservada, uma vez que a denúncia preenche todos os requisitos formais e foi formulada com clareza, expondo fatos e fundamentos. No caso do processo de cassação do mandato eletivo, não se exige da inicial a perfeita e cabal demonstração, ou seja, a presença de elementos probatórios irrefutáveis dos fatos articulados. No processo político-administrativo, basta a enumeração de condutas, atitude e fatos que, por seu conjunto e potencial ofensivo e moralidade no trato da coisa pública e da probidade de que nortear o administrador, sejam indicativos de um comportamento contrário à ética, ao interesse público, tipificadores de infração político-administrativa. O processo de cassação de mandato eletivo possui regras e finalidades específicas, vinculadas às normas do Decreto-Lei 201/67. Regimentalmente, todas as fases do processo de cassação obedeceram à legislação pertinente, ao caso vertente, respeitando e zelando pelos princípios constitucionais inseridos em nossa lei maior. O artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/67, por seu turno, cuida das infrações políticas administrativas, sujeito ao julgamento pela Câmara de Vereadores, sancionadas com a cassação do mandato, sem prejuízo dos posteriores ou simultâneos procedimentos criminais, civis e até administrativos, nos termos da legislação vigente. A responsabilidade política aliada à prática de uma irregularidade administrativa gera a infração político-administrativa, com a consequência sanção de cassação do mandato pela Câmara Municipal, atendendo à observância de todas as formalidades legais e regimentais quanto às suas decisões, evitando que sejam declaradas nulas pelo Judiciário. Os princípios básicos da administração pública estão consubstanciados em 4 regras de observância permanente e obrigatória para direcionar o administrador, ou seja, legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade. Por esses padrões é que se hão de pautar todos os atos administrativos, ou, por outras palavras, são os sustentáculos da atividade pública. Considerando-se a complexidade do assunto e a gravidade da denúncia e suas repercussões, toda a instrução foi feita no sentido de buscar elementos de prova que dessem fundamento e pilar às palavras do denunciante, e que comprovam-se minimamente a imoralidade ou falta de decoro parlamentar. Considerando todo o exposto, passo a emitir o parecer final, enfocando nos tópicos da denúncia. Da primeira oportunidade que houve exigência de valores como condição para a nomeação. Consta na denúncia
junto ao Ministério Público, consta na denúncia junto ao Ministério Público que o denunciante, Cláudio, teria gozado de 20 dias de férias e teria sido indenizado pelos 10 dias restantes, embora tenha gozado os 30 dias. Em razão disso, o denunciado, Valdir, pessoal e reservadamente, informou ao denunciado que o valor relativo à indenização deveria ser repassado ao então presidente ou ao denunciado, o que foi feito por exigência e imposição. Durante o transcorrer do processo, até foi mencionado nos depoimentos do denunciante Cláudio José Overbeck e Solange Schipper a suposta prática ilícita, conforme trechos transcritos. Quando questionado pelo relator da comissão processante, vereador Martin Fernando Nilo, o denunciado Cláudio afirma com clareza e objetividade: Martin, em algum momento, o senhor teve que repassar, o Martin faz a pergunta, em algum momento o senhor teve que repassar algum valor ao presidente Valdir na época? Só pediria, por gentileza, para a diretora da casa me dar um retorno aqui. O Martin faz a pergunta: em algum momento o senhor teve que repassar algum valor ao presidente Valdir na época? Cláudio o responde: na época eu já tinha tirado 30 dias, aí ele pediu que eu vendesse 10 dias. Aí eu questionei, por que eu tinha que vender 10? Aí ele disse que precisava de um valor. Aí eu precisava vender os 10 dias e assim aconteceu. Martin volta a perguntar. Aparece aqui também que houve exigência de valores para nomeação, que pode se entender por isso: olha, eu vou te nomear, mas você terá que me passar um valor. No meu entendimento, isto procede, segundo a denúncia, isso consta aqui? Cláudio responde: isso na realidade foi depois, no final do ano, em dezembro. E aí foi me solicitado um certo valor. E eu não tinha o valor para passar. Aí ele me pediu um valor no final do ano, que eu precisava repassar um valor. Daí chegou o final do ano e ele me exonerou e disse: olha, a partir do dia 15, você pode voltar a trabalhar, que depois a gente acerta. E como fato, eu voltei a trabalhar. E como de fato eu voltei a trabalhar, aí depois eu tinha o dinheiro, não passei o dinheiro. Martin pergunta: o senhor tem conhecimento? O senhor colocou algumas testemunhas arroladas aqui sobre a prática de repasse de salário de servidores ao presidente Valdir? Cláudio responde: eu até quando foi me pedido esse valor, eu achei meio injusto, porque eu sempre colaborei, trabalhei direitinho, cumpri meus horários e trabalhei direitinho, e até comentei com uma colega minha, que eu achava injusto pedir esse valor para os assessores, porque quando precisava, eu sempre ajudei. E o que eu podia fazer aí, essa pessoa me disse que eu não precisava me preocupar, que isso aí era normal, que ela também tinha passado por isso. Uma das pessoas que eu conversei, Martin então lhe pergunta: então, pelo recinto da Câmara, era normal esse comentário de repasse de valores? Cláudio responde: afirmação positiva, com a cabeça, fazendo gestos. Ainda quando questionado pelo presidente da comissão processante, o vereador Flávio Daniel Schink, o Flávio faz a seguinte pergunta: também foi falado aqui que era uma prática comum de repassar valores. O senhor recorda de algum outro que exigia valores aqui na casa? Cláudio responde: não. Como eu disse para a Fátima, eu posso só me referir para quem me pediu. Dos outros eu não sei, só se ouvia. Flávio volta a perguntar: foram arrolar testemunhas, as testemunhas foram já ouvidas anteriormente e a sua pessoa, o senhor sabe alguma coisa, se eles também teriam que repassar valores? Cláudio responde: é de duas eu sei, de conversar e foi dito que realmente elas saíram porque teriam que repassar um valor e se negaram. Flávio volta a perguntar: se negaram a repassar valor? O Cláudio responde: sim,
se negar a repassar, e com outra que eu falei, ela disse que ela também tinha que repassar. Flávio, Flávio pergunta, e essa repassou? Cláudio responde, segundo ela repassou todos os meses. Também é assim que fala a testemunha arrolada Solange Schipper, declarou o que segue. Quando questionada pelo relator da comissão processante, o vereador Márcio Fernando Nilan, Márcio pergunta, ou relata a leitura do texto. Leitura do trecho da denúncia. A cidadã, e também assessora da Câmara Municipal de Vereadores, Solange Schipper, chegou a questionar o denunciante Cláudio em dada oportunidade, se ele também tinha que repassar os valores de férias para o presidente, pois foi compelida pelo presidente a entregar valores. Solange confidenciou ao denunciante Cláudio que teve que repassar valores para o hora denunciado o então presidente Valdir Yussman, pois sua nomeação passou a ser indicação deste. Pergunto neste caso, então passou a ser indicação? O que consta aqui é verdadeiro? Ele chegou a pedir de você algum valor para permanecer? Solange responde, na verdade eu permaneci 8 meses aqui, de janeiro a julho. Aí um dia, lá de julho, simplesmente vieram me informar que eu não estava mais como assessora da Câmara, que eu estava sendo demitida, e daí no futuro, no outro dia, já. No outro dia já, o Hélio estava ocupando o meu cargo. Marte volta a perguntar. Eu lhe pergunto de novo, aqui diz, pelo que o Cláudio colocou, que você teria que naquele período, ter passado algum valor para o presidente da casa. Isso é verdadeiro? Solange responde. Sim, passava valor mas era entregue em mãos, ou às vezes o meu marido mesmo que entregava no carro, na rua, em algum lugar, durante 8 meses, R$500. Martin pergunta, você sabe de algum outro assessor que teve que também entregar valor ao presidente, ou não é do seu conhecimento? Solange, não, só eu e o Cláudio que trocamos uma ideia uma vez, porque ele veio me questionar, e eu disse que isso era normal de acontecer, que aqui dentro da Câmara é muito assessor, acaba que dando alguma coisa para continuar e mantendo aqui dentro. Marte pergunta, mas aí seria uma coisa entre vocês dois, assim, em algum local, sem a presença de alguma testemunha, coisa assim? Solange, sim. Quando questionada pela integrante da comissão processante, vereadora Maria de Fátima, a Maria faz a seguinte pergunta. Como vários outros? Solange responde, porque assim, ou eu só estou aqui hoje porque botaram o meu nome. Se fosse para mim procurar alguma coisa, eu não ia. Não é do meu interesse prejudicar ninguém, sabe? Mas arrolaram o meu nome no processo, me chamaram e eu vim falar a verdade. O que eu sei é só isso. Nesses 8 meses, eu e os depoentes. Não é o caso, segundo a questão, fique muito claro, não é de não se confiar na palavra depoente, penso que é essa a expressão dele. É que condenar exige prova, para que os fatos da vida sejam fatos comprovados no processo. Não seria, portanto, o caso de absolver para dizer que nada foi feito, mas para dizer que nada foi possível comprovar. A este exato propósito, as demais testemunhas ouvidas dizem não conhecer a suposta prática. São mencionados em trecho de alguns depoimentos, alguns boatos, conversas do corredor, dissociadas de qualquer percepção presencial ou de comprovação. O que, a toda evidência, é insuficiente para condenar o mandato de um parlamentar, por absoluta ausência de prova.
Da segunda oportunidade em que houve exigência de valores como condição para a nomeação, ainda em sua denúncia junto ao Ministério Público, o senhor Cláudio relatou que no final de 2015, o ora denunciado Valdir Ustmann lhe exigiu a quantia de R$12 mil, com o argumento de propor a criação de um cargo para manter o denunciado na casa. Desta forma, o denunciado foi exonerado para que, com os valores rescisórios, já pudesse entregar parte do valor. Como o denunciante não fez, passado 15 dias, o denunciado Valdir, novamente lhe questionou sobre o valor, pois esse seria a condição para a sua nomeação, oportunidade em que o denunciante Cláudio afirmou não dispor, todavia, permaneceu trabalhando a pedido do próprio presidente até a criação do cargo proposto que não foi aprovado. É incontroverso que o denunciante, junto ao Ministério Público, ao MP, trabalhou em determinado período junto à Câmara Municipal de Vereadores, ainda que sem registro. As folhas 77 e 78 dos autos, a imagem do denunciante no Ministério Público trabalhando dentro da sala de som da Câmara Municipal de Vereadores de Veracruz, no alegado período. Mas não é esta a questão, nem tampouco as admissões e exonerações reiteradas quando na troca de mandato do presidente. O cerne da discussão e o elemento de culpabilidade reside na prova da exigência de valores em troca de cargo. E esta prova, efetivamente, não está no processo, de forma a deixar clara a prática. Não há como esta comissão se convencer sem concretos elementos de prova. Desta forma, após a instrução do feito, com a produção de provas necessárias, sempre observando os ditames legais que regem ou precedem o procedimento e consoante, havia frisado, em meu parecer preliminar, que foi acatado por unanimidade dos membros da comissão processante, sobre a necessidade dos depoimentos a fim de analisar profundamente os fatos denunciados. Tenho por convicção que a prática de infrações políticas administrativas não restou comprovada nestes autos. Repita-se, pode ter ocorrido no plano dos fatos, mas não ocorreram pela prova concreta no plano do processo. E sem prova não há como condenar de forma segura. Ressalto, por oportuno, que depois do encerramento da instrução, chegou a esta casa e se tornou de conhecimento público o arquivamento da denúncia junto ao Ministério Público, após breve apuração por ausência de provas convincentes. O argumento para o arquivamento foi claro, e a mesma matéria, que já fora investigada anteriormente, voltou à investigação sem prova robusta e consistente, não há como condenar. Com muita convicção, e certo de haver realidade a mais pura e cristalina justiça, sem ferir nenhum princípio inserido na nossa lei maior, bem como o regimento que pauta as diretrizes dessa Casa de Leis. Na conclusão, parecer final. Fase o exposto de conformidade com a legislação pertinente, a matéria em questão, entendo que os itens da denúncia não foram suficientemente comprovados, recomendando este relatório ao arquivamento da denúncia contra o vereador Valdir Ustmann, por ausência de provas. Este é o parecer final do relator da comissão processante, instituída para análise do pedido de cassação do mandato efetivo do senhor presidente da Casa, da Câmara de Vereadores de Veracruz, Rio Grande do Sul. Então, vem datado de 16 de novembro de 2020 e assinado pelo relator da comissão, então, Marte Fernando Nilo. Diante dessa situação, diante dos fatos apresentados, eu coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores se há interesse de manifestar sobre esse assunto. Pois não. Era bom colocar para os novos
como é que vai ser a votação? Se a favor do arquivamento vai ser sentado e os contrários ao arquivamento vão se levantar. Era isso. Eu agradeço a colocação do vereador José Abelino, mas antes de colocar em votação, eu ainda vou ter mais alguns procedimentos para realizar. Portanto, agora a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Flávio Schink. Pode usar da tribuna, por gentileza. Senhor vice-presidente Dalvo Vink, colegas vereadores, vereadora, os assessores da casa, o público presente nessa sessão extraordinária. Eu, ouvindo o relatório, vice-presidente Dalvo, eu tenho que me manifestar, uma vez que ontem nós tivemos aqui um teatro muito grande, onde, quando eu cheguei à tarde aqui para a sessão, passei no piso superior e lá encontrei o presidente, o vereador Valdir, em reunião com o pessoal que estava sendo investigado ontem, o pessoal do PTB, né, juntamente com seus defensores, reunidos numa sala, né, e não sei o que foi tratado, né, e me surpreendeu essa atitude, né, e como eu já tinha lido o relatório, eu cheguei à conclusão que isso já estava tudo armado. Essa sessão de ontem já tinha o resultado antecipado. Uma vez que, quando entrou essa denúncia contra o presidente Valdir, rachadinha, pelo denunciante Cláudio, né, e aqui, nesta casa, tem 11 vereadores que poderiam ter dado continuidade ao processo, e justamente foi dado a continuidade por um vereador do PTB, né, que ontem estava reunido. Então, estavam tratando não sei o quê, mas me estranhou a atitude, né, quando todos estavam reunidos numa sala fechada e sei lá o que se trataram. Mas, com relação ao de ontem, eu fico bastante, assim, triste no modo como foi realizado aqui esse teatro, o teatro como foi organizado aqui, e com robustas provas que veio do Ministério Público, é uma instituição séria, onde há interceptações telefônicas degravadas, mensagens degravadas, né, a apreensão de documento na casa e no local de trabalho dos investigados, e aqui dizer que não tinha prova, com mais de 300 páginas, né, lógico, o defensor deve ter ganho muito bem pago para fazer essa defesa, né, que foi muito bem elaborada. Diga-se de passagem, os defensores foram ótimos, né, mas... Eu, com todo o respeito ao nobre colega, eu gostaria que o senhor se atesse nesse de hoje, para nós não criar uma polêmica e nós ter que dar a palavra para a defesa que está me solicitando. Certo. Por gentileza. Obrigado. Ok, desculpa. Então, com relação ao processo de hoje, né, mesmo tendo uma prova robusta, aliás, 2 provas robustas, elas foram desconsideradas pela defesa. Lógico, né, pelo relator, né? O relator não considerou essas provas robustas que tem aqui dentro, onde uma pessoa afirmou, por A mais B, que ela teve que entregar R$500 por 8 meses. Né? O outro, o senhor Cláudio, que trabalhou aqui dentro, também foi extorquido, como o próprio relator pôs, né? Extorquido, e ele não concordou com aquilo. Preferiu, então, sair da casa e não se submeter a essa atitude. Então,
prezado vice-presidente Dalvo, fica a minha indignação, mas a comunidade viu e acendeu a luz alta, né? E nós estamos no caminho certo, né? Pela votação que a gente fez, eu tenho certeza que a comunidade está conosco e a gente está no caminho certo. E eles acenderam a luz alta, até para dar um alerta para os novos que estão chegando, né? Para ver quais as atitudes que eles irão tomar aqui nessa casa. Então a gente confia muito no ser superior e queremos dar continuidade ao trabalho que a gente vinha fazendo até o momento. Seria isso, muito obrigado. Nós agradecemos as palavras do vereador Flávio Schink, que fez uso da tribuna, e ainda colocamos à disposição, se há interesse do vereador Ludwig solicita, fique à vontade, pelo tempo regimental. Só para comunicar aos senhores que o tempo regimental é de 15 minutos, mas é bem provável que não estamos nem cronometrando, porque ninguém vai gastar o tempo, é provável. Tá? Bom dia, senhor vice-presidente, colegas vereadores, vereadora, imprensa, está aqui, assessores. Eu não ia me manifestar, mas acho que a comunidade tem que ouvir umas coisas. A gente foi votado para a ética e a transparência aqui. E eu sou uma formiga diante dos políticos de carreira aqui dentro. Mas sempre na transparência, pude mostrar um pequeno trabalho em conjunto. Votei primeiramente quando eu me elegi o presidente Eduardo. Depois fui, na verdade, convidado a votar no presidente Valdir Yussmann. Só que eu falo das duas presidências que passaram por essa casa. Tive tentando ter diálogo com a primeira presidência, que era o Eduardo. Aí era partido de redução de salários, tudo mais. Depois, novamente, e foi indo. E não vem ao caso a isso. Mas eu sempre me achei uma formiga, porque vocês são políticos de carreira. E eu escutei muita coisa de rachadinha aqui dentro. Só que, infelizmente, a comunidade veracruzense, a imprensa que está aqui. Hoje de manhã, um colega meu me questionou. Você não pode falar nada. Mesmo que tu escutou, você não tem provas? Eu fico muito triste com essas coisas. Mas o povo confiou na gente. E eu espero, isso é uma missão que a gente está cumprindo, porque, que nem eu falei esse dia, até ontem fui questionado por um advogado aqui dentro dessa casa, que defendeu outro processo, e eu questionei sim, segunda passada falei, eu prefiro ajudar alguém na saúde do que ser ajudado, até isso foi usado ontem. Não tem nada a ver com o processo de fura-filho, mas eu fiquei pensando essa noite, mas dormi bem, consciência tranquila. Só que usaram uma frase minha, que desde criança, quando eu nasci, sempre ajudei meus colegas desde a escola, com 7 anos, fui na aula, caminhei 3 quilômetros por dia, e voltar. Sofri muito nessa vida. Não quero revelar minha vida desde criança, mas isso me marca. E aí eu fico triste com essas coisas que usam. Porque eu sempre ajudei na saúde, sim, mas com o meu recurso próprio. Nunca utilizei a máquina pública para isso. Então, muito obrigado, Eduardo, pelo ai ali. Tá bom? E não entrei na política para jogar. E a comunidade veracruzense novamente respondeu nas urnas, que nem
Eu espero que os colegas que vêm por aí agora, em 2021 até 2024, que seja transparente, bem mais transparente que era esses anos todos. Eu sou sempre parceiro do diálogo, isso o Valdir sabe, mas eu me sinto envergonhado diante essa Casa Legislativa. Meu muito obrigado. Nós agradecemos ao vereador Ludwig Conrad. Ainda deixamos a palavra à disposição se houver interesse de alguns se manifestarem. O vereador José Abelino, fique à vontade pelo tempo regimental. Senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa, os assessores, doutor Marcelo Schmidt, o presidente dessa casa que está fora, os meus colegas, vereador Eduardo Viana, o vice-prefeito e as demais pessoas que se encontram aqui nesse plenário. Depois de 7 mandatos, eu ainda estou aprendendo coisa. O que eu sabia, político de carreira, é concursado. Eu não sabia que político tinha carreira. O político tem carreira enquanto o povo confia. Aqui nós temos de passagem. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. E aqui eu posso dizer para vocês, eu vou começar a respeitar alguém que chegar no 7º mandato. Aí eu respeito. Mas o resto, para mim, é conversa fiada. Tem o vereador Darvo, que está com 6 mandatos, podia também ter 7. Se tivesse concorrido, ia para 7. Eu ia para o 8º mandato. E sempre fiz sem dinheiro, gente. Nunca comprei voto. Nunca tive dinheiro para comprar voto. Nunca tive algum bem que eu pudesse botar para comprar voto. Então eu saio daqui tranquilo, com a cabeça em pé, podendo olhar para todo mundo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós agradecemos as palavras do doutor José Abelino e deixamos a palavra ainda à disposição. Não havendo interesse mais de manifestação dos vereadores, e sabendo que a nossa função de vereador é legislar, fiscalizar, indicar e também julgar. Esse é o nosso processo que, infelizmente, nós temos que fazer. E o voto que aconteceu ontem, ou acontece hoje, é questão de cada um. Ela precisa ser respeitada. Ontem eu disse para o senhor, que estava defendendo uma causa, eu disse, olha, eu respeito todas as suas colocações, eu respeito o meu voto. Assim ele tem que ser de cada um. Então a gente precisa amadurecer essa ideia. Que o papel do legislador são essas funções, e o de julgar, ela precisa ser respeitada a opinião de cada um. Mas não havendo interesse mais de manifestação dos senhores vereadores, eu coloco a palavra à disposição da defesa do vereador denunciado, Valdir Usman, ou seu advogado, se quiser, por tempo regimental de 2 horas. Uma saudação ao presidente, que ora comanda os trabalhos, aos senhores vereadores, à vereadora, à comunidade que está aqui, aos assessores. Em primeiro momento, senhores vereadores, eu não precisaria estar aqui como eu tenho até 2 horas para a questão de defesa, porque hoje estou com a minha consciência muito tranquila sobre o que nós estamos analisando, porque nós já tivemos o julgamento através do Ministério Público. Uma tranquilidade muito grande que eu tenho, onde em 2 instâncias, tanto aqui no Poder Legislativo, tanto quanto no Ministério Público, eu dizia, se um dia alguém me apontar uma vírgula de que efetivamente o que estão me denunciando
for verídico, que me caçem. Isso se comprovou, em primeiro lugar, na instância do Ministério Público, o seu arquivamento, porque não tem provas. Agora, hoje, estamos aqui analisando onde foi feito um relatório por parte do vereador Martin, que novamente só configurou o que efetivamente o Ministério Público analisou. Eu agora vou pontuar, até porque, não tanto a nível de imprensa, mas a questão política, pode daqui a pouco querer fazer manchete em cima do meu voto de ontem, onde eu continuo novamente com muita tranquilidade estar aqui. Em primeiro lugar, vereador Flávio, o senhor que foi o relator da questão do fura-fila, eu acredito que eu não sei se foi o senhor que efetivamente escreveu o relatório ou mandou fazer. Por que eu digo isso? Porque se nós analisarmos efetivamente o que deu a conclusão do relatório, a sua votação foi ao contrário. Eu vou pedir para o nobre vereador também, o mesmo que eu fiz com ele, que o senhor... Segurar a questão do tempo, a mesma coisa que eu também quero responder a ele. Eu vou lhe segurar 2 minutos e 10 minutos, 2 horas e 10 minutos se o senhor precisar, mas eu vou pedir que o senhor só tenha o processo... Mas quero só terminar como também então, foi... Então, por favor, conclua. Se nós concluirmos bem no finalzinho do relatório, onde o senhor está escrito, não sei, provavelmente não deve ter sido o senhor, onde está escrito assim: ante o exposto, emito parecer pela improcedência da denúncia, com relação aos crimes de organização criminosa e peculato eletrônico. Eu pediria, nobre vereador, por gentileza, o senhor se atenha, para nós não levar a discussão, senão vou ter que encerrar a sessão e vou marcar outro dia. Eu vou só dar para o senhor 30 segundos, vou encerrar a sessão e marco outro dia. Tudo bem. Esse é o que me cabe à legislação, por favor. É que está escrito e assinado pelo senhor Flávio Schink. O Flávio Schink, está escrito aqui, e o senhor que assinou. A única questão que o senhor deu procedência é pela improbidade administrativa. Portanto, o senhor... Por gentileza, eu pediria então para nós encerrar. Não sabe o que está fazendo aqui dentro. Portanto, sobre as questões do que efetivamente hoje está sendo analisado, eu nunca tive dúvida dessa minha absolvição. Bem tranquilo dos votos que aqui vou ter a favor ou contrário, eu já tive uma prova dentro do Ministério Público. Porque uma denúncia, quando ela é feita aqui dentro, ela, após a sua decisão, ela é remetida ao Ministério Público. Só que aqui foi o inverso. O Ministério Público, em primeira instância, já deu o seu veredito da minha absolvição por falta de provas. Por isso, eu estou muito tranquilo. Senhor presidente e demais vereadores, essa minha questão de eu querer comparar da sessão de ontem com a de hoje, isso me traz a refletir, e não é porque eu fui candidato a majoritária, de não ter sido vitorioso na eleição, mas eu tenho uma trajetória aqui dentro dessa casa, de 20 anos, 5 mandatos. Tentaram me apontar o dedo, sim, mas sempre soube o que eu efetivamente estava fazendo aqui dentro. Eu sei que tivesse a aprovação popular, fazendo 700 votos,
Tudo certo, tudo tranquilo. Mas se efetivamente conhecesse o seu trabalho, conhecesse, eu tive a aprovação de 5 mandatos. Mas eu acredito e tenho a certeza que o senhor agora vai ser da base aliada do governo. Eu espero que as suas reivindicações que o senhor teve, as que não foram atendidas vão ser atendidas agora. Porque muitas vezes se fazer politicagem em cima de uma indicação, isso é muito fácil. Falar é uma coisa, fazer é outra. Eu vou pontuar, eu me lembro muito bem, quando o senhor entrou com uma indicação da duplicação da 409. Uma questão que, pelo seu estudo que tem, dá para ver que o senhor não sabe o que está fazendo aqui dentro. A 409, na época, ela era do Estado. E aí me vem fazer um relatório. Senhor vereador, o relatório de hoje é de Marte Fernando Nilo. Se o senhor, eu vou ter que encerrar a sessão, vou convocar uma outra. Me fazer um o senhor, relatório por favor, o senhor só tem ao seu processo. O senhor é o presidente para conduzir a sessão. Então, o senhor não cita vereadores, defende a sua questão. Senão eu suspendo a sessão. Tá acertado. Primeiro lugar... Se o senhor citar vereador, eu suspendo a sessão. O senhor não sabe a minha condução da minha frase. Então o senhor não cita a questão passada, defende o seu processo. O senhor fez parte da comissão, onde o Marte foi o relator e ele o presidente da comissão. Isso é verdade. Ou não é, senhor presidente? Onde membro era a vereadora Maria de Fátima. Não é verdade? Então isso que estava conduzindo. Também gostaria de ter um pouquinho de respeito... O senhor está pelo meu trabalho que eu tenho. Por gentileza, corta o som do vereador. Corta o som do vereador. Corta o som do vereador. E jamais. Senhor vereador, o senhor está tendo todo o respeito necessário nessa casa. O senhor é presidente da casa, mas hoje o senhor está sendo denunciado. Eu estou presidindo a sessão. Se o senhor tem as colocações, faça todas elas. Mas não tem nada a ver com 409, não tem nada a ver com indicação, o senhor está sendo injusto. Portanto, a palavra está à sua disposição. Quando eu lhe liberar, e o senhor vai usar nesses termos, não eu corto, suspendo a sessão. Muito obrigado. Pode liberar o som para ele. Primeiro lugar, o posicionamento que eu tenho aqui dentro, eu posso sim falar do vereador Flávio, por ele ser presidente da comissão, que ele se efetivou aqui a questão, onde ele fez parte dessa comissão, e ela certamente analisou antes de remeter a essa casa. Porque senão não precisava criar comissão. Então estava novamente inócuo aqui dentro o presidente de uma comissão que não sabe nem o que efetivamente se aconteceu a nível de relatório. É mais uma vez está se configurando a questão. Novamente. E isso para mim estou muito tranquilo e é verdade. Os senhores que conhecem a conduta dentro do Poder Legislativo sabem que isso é verdade. Que após o relatório tem uma questão de análise da comissão efetiva. E para tanto, continuo com a minha consciência muito tranquila. Certamente, o senhor não teve tempo para assim analisar o que efetivamente foi feito no relatório, onde o senhor fez parte da comissão. Como presidente da comissão, se eu analisar, e sabendo de uma responsabilidade de uma presidência, aqui nessa casa, o vereador Dalvo já foi presidente, o vereador Horst, o vereador José Abrelino, sabem efetivamente o que ter a responsabilidade de ter uma caneta na mão e da sua responsabilidade
de conduzir um poder legislativo, onde nós temos hoje 3 instâncias: legislativo, judiciário e executivo. Mas de nós estarmos analisando algumas CPPs, alguns processos, algumas comissões, e não saber efetivamente o que está acontecendo, agora vem dizer ainda aqui que na comissão, no relatório do vereador Martin, que ele não concorda, mas assim, ó, a responsabilidade, ela não se compra. A responsabilidade são atitudes, atos que se toma dentro de uma questão que tu vai conduzindo a nível da sua vida cotidiana. E com isso, não quero aproveitar essas 2 horas para estar aqui falando, até porque não estou aqui para me defender. Eu estou fazendo algumas ponderações do que eu acho necessário. Até porque eu tenho esse direito de, como sendo denunciado, de fazer a minha defesa. Mas não quero em nenhum momento aqui estar me defendendo. Eu estou muito tranquilo, sempre das minhas atitudes que eu tive aqui dentro dessa casa, e não vai ser agora que vou ficar só até dia 31 de dezembro, até porque eu sou concursado à prefeitura, vou novamente voltar ao executivo, e com muita tranquilidade. Eu sei que daqui a pouco, por Flávio ser da base aliada ao governo, eu possa ser prejudicado a nível de executivo. Mas lá também eu tive muito a minha tranquilidade, sempre. Já fui situação, fui oposição, sempre tive meu posicionamento, nunca precisei ser conduzido pelos outros. E não vai ser diferente. Como eu já disse, estou com minha consciência muito tranquila. A gente sabe que num futuro bem breve, as coisas irão se repetir, o que houve há poucos dias atrás, que é uma eleição. E eu continuo sempre com muita tranquilidade, deixar à disposição meu nome, a comunidade, porque, em primeiro lugar, não dependo da política. Eu sempre trabalhei aqui dentro com toda a transparência, ganhando sim o meu salário, mas sim sempre atender a nossa comunidade da melhor maneira possível. Senão eu não teria tido 5 mandatos. E eu quero dizer à nossa comunidade veracruzense, e agradecer a cada um e a cada uma, que todos esses 20 anos estiveram ao meu lado, aqueles que estiveram no meu lado, aqueles que não estiveram tão perto de mim, mas confiaram no meu trabalho, de ter uma transparência, de caminhar os 4 cantos do município. E rejeição todo político tem, mas estou com minha consciência muito tranquila. E com isso, senhor presidente e demais vereadores, eu quero terminar minha fala agradecendo, e não vim aqui novamente, estou repetindo, fazer minha defesa. Não tem defesa de uma coisa que não se fez. E com isso estou muito tranquilo. Já tive o resultado, e muito claro, do Ministério Público, que é o Judiciário. Mas, infelizmente, eu só espero que os vereadores que aqui virão tenham um pouquinho de conduta, e que se efetivamente vá atrás de conhecimento de que efetivamente é estar no Poder Legislativo, para que a nossa comunidade saia ganhando. Não só virar em politicagem. Portanto, senhor presidente, agradeço pelo espaço.
o denunciado, que fez uso em sua própria defesa. Como agora nós não temos mais uso da palavra, eu encaminho para a votação. Da seguinte forma, irei apenas solicitar aos vereadores que permaneçam sentados como estão, e um desloca o microfone por outro, por gentileza, que aqueles que for favorável para nós arquivarmos esse processo, que votem por sim. E aqueles que não concordarem, que votem com não. E eu vou iniciar, e não vou fazer uso da prerrogativa de presidente, e vou iniciar por a minha própria pessoa, porque em ordem alfabética, como determina a lei, eu sou o primeiro a votar. E eu voto sim pelo arquivamento. E o próximo a solicitar é o vereador Dietmar Blanca. Esse microfone agora? Só um pouquinho, eu preciso ligar o microfone. Deixa um ligado para que ele possa fazer a voz. Espera um pouquinho, deixa ligado, espera um pouquinho. Temos tempo. Nós não gastamos 2 horas. Eu voto sim para arquivar o processo. Muito obrigado, vereador Dietmar Blanca. Ordem por ordem alfabética, o vereador Flávio Daniel Schink. Eu voto Tá ok. Eu voto pela comunidade, voto não. Vereador Flávio Schink vota não. E na ordem seguinte, eu passo ao vereador Rosa Frederico Chu, para que ele também opine do seu voto. Eu voto sim. Na sequência, Gilson Renizer, para o seu voto. Eu voto sim. Dando sequência, vereador José Abelino da Silva, para o seu voto. Eu voto sim para o arquivamento. Na ordem, José Adualdo da Silva, para o seu voto. Eu voto sim. Ludwig Conrad, pela ordem, para o seu voto. Não. Vereador Ludwig Conrad, então, também vota não. Carlos Souza, aqui pode usar o meu microfone, então, para também o seu voto. Eu voto não. Vereador Luiz Carlos Souza, também vota não. Maria de Fátima Gomes dos Santos, para o seu voto. Voto sim. Por último, então, já que eu fui o primeiro a votar, o vereador Ozzy Barbosa de Lima, para que ele use o seu voto. Eu voto sim pelo arquivamento, presidente. Então, declaramos um total de 11 votantes, 8 votos pelo arquivamento e 3 votos por não arquivamento. Declarando desta forma, arquivado o processo, então, 001, que tratava sobre o processo de rachadinha. E como este era o último ato da sessão, nós comunicamos, então, que a próxima sessão ordinária desta Câmara de Vereadores se realizará no dia 23 de novembro, às 18 horas, no local de costume. Reiterado agradecimento às pessoas que aqui estão, saudação também à imprensa, nosso reconhecimento à pessoa jurídica desta casa, doutor Marcelo Schmidt, a diretora Deise Borges, que se empenharam nos 2 processos para que saísse com a maior lesura. Em nome de Deus, declaramos encerrada a sessão.